Olá, meus queridos, tudo bem? A eliminação da existência de pessoas indesejadas justifica o aborto, pois essas pessoas fazem mal à sociedade. Embora poucas pessoas estejam dispostas a expressar esse argumento de maneira tão explícita, ele está presente no discurso toda vez que nós falamos de aborto por malformações ou por aborto em caso de estupro. Toda vez que nós colocamos que o aborto seria uma justificativa para eliminar aquela gestação indesejada, aquela pessoa indesejada, nós estamos levantando esse argumento. Bom, recentemente o presidente ele deu a seguinte declaração. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Você percebe? Essa declaração, nas palavras do presidente, o fruto de um estupro é um monstro, é um indesejado. Então ele está trazendo esse argumento. A ideia subjacente dessa declaração é que o valor da vida ele pode variar dependendo das circunstâncias da sua concepção. Esse pensamento, querido, ele ressoa muito ideologias que nós imaginávamos ter deixado no passado. Ideologias como as defendidas por Hitler, pelos nazistas, que também acreditavam que certas vidas valiam menos do que outras, com bases em critérios subjetivos e desumanizantes. Será que o aborto pode ser justificado com base na eliminação dos indesejados pela sociedade? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Queridos, em maio de 1973, o Dr. James D. Watson, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1962, ele deu uma declaração à revista Prism que foi chocante. Ele diz o seguinte, abre aspas, se uma criança só fosse considerada viva a partir do 3º dia após o nascimento, então os pais teriam uma oportunidade de escolher que, na sociedade atual, só se concede a uns poucos. O médico poderia deixar que a criança morresse, se os pais assim decidissem, o que evitaria muito suplício e sofrimento. Acredito que esta seja a única atitude plenamente racional e compassiva que se pode ter. Essa linha de pensamento que visa controlar a vida com base em critérios subjetivos de valor, ela tem as suas raízes muito profundas na eugenia, que é aquela ideia que busca selecionar quais vidas são dignas de serem preservadas e quais não, com base em análise de critérios externos ou da contribuição dessa pessoa para a sociedade. Um exemplo clássico da implantação da eugenia, talvez o maior exemplo da implantação da eugenia, seja a da Alemanha nazista. E, sabe, o doutor Roberto Vidal, ele faz um relato em um dos seus livros, contando a biografia, contando algo que ele tirou da biografia do Papa Bento XVI, que é realmente impressionante e deixa a gente muito triste. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Papa Bento XVI, na Segunda Guerra Mundial, apenas Joseph Ratzinger, relata que convivia com um primo-irmão seu, mongoloide, que era a alegria da família. Um garotinho de 12 anos, muito afetuoso e efusivo, que representava para o jovem seminarista uma fonte de muito aprendizado. Até que um dia bateram às portas de sua casa os agentes do governo hitleriano para recolher o menino para que nos hospitais públicos, assim diziam, ele seja melhor atendido e acompanhado. Compulsoriamente arrancado do lar familiar, o menino em menos de 2 semanas não existia mais. O governo nazista inventou, para dar satisfação à família Ratzinger, uma pneumonia que o garoto teria contraído e não resistido a ela. A existência daquele garoto encantador e inofensivo no lar de Ratzinger era uma bofetada na sociedade que exaltava uma raça pura. Reação não muito diferente de alguns magistrados da história recente do Brasil, que decidem contra a lei penal quem deve viver, os normais, e quem deve morrer, os nascituros com malformações fetais. Querido, é isso que acontece quando é dado a alguns burocratas o direito de decidir quem deve viver ou não. Sabe, não é difícil, nós não podemos pensar que isso fica no passado. Vamos pensar, por exemplo, no caso da Islândia. A Islândia hoje
a taxa de nascimento de crianças com síndrome de Down é de 0%. Por quê? Porque descobriram a cura? Não, porque isso é devido a uma política de aborto eugênico, né? Os bebês com síndrome de Down são simplesmente abortados. E isso é um claro recado para nós de que essas práticas eugênicas não ficaram no passado. Se o aborto fosse criminalizado na Islândia, essas crianças não teriam sido eliminadas apenas pelo fato de não se enquadrarem na visão de perfeição, nessa visão idealizada de perfeição física dos burocratas da Islândia. Do Reino Unido, por exemplo, em 2015, dos 730 diagnósticos de bebê com síndrome de Down, 689 foram abortados, o que representa 94,3% dos casos. Além disso, dos 31 fetos diagnosticados com lábio leporino, 11 foram abortados. E em casos de microcefalia, né, de 11 diagnósticos de microcefalia, 5 terminaram em aborto. Esses números, eles mostram para nós, eles indicam que ainda hoje o comportamento eugenista, que deveria ter morrido na Alemanha nazista, mas esse comportamento eugenista se manifesta determinando o valor de uma vida com base em critérios de perfeição física ou cognitiva idealizados por eugenistas. Queridos, embora poucos dos defensores do aborto tenham coragem de se associar explicitamente à eugenia nazista, ainda que haja exceções, o fato é que a eliminação dos menos aptos, dos indesejados, é uma reinterpretação moderna da eugenia, agora focada nos mais bem-nascidos e na busca de uma sociedade idealizada. Como responder esse argumento? Como responder a quem traz a critérios de eugenia para a discussão? É simples, basta lembrar a essas pessoas as consequências trágicas que esse tipo de defesa do aborto traz, como que essa postura se revelou na história. Embora muitos progressistas afirmem se opor ao nazismo, a defesa do aborto é um passo na direção dessa visão de mundo. Uma visão que valoriza o ser humano apenas por suas características externas, a sua produtividade ou a sua utilidade social. Exatamente isso que fazia a Alemanha eugênica nazista. Trata-se, querido, de uma crueldade disfarçada de utilidade pública, de saúde pública, reduzindo, na verdade, o ser humano a uma ferramenta nas mãos de uma sociedade ou de um Estado que só pensa em seus próprios interesses, só pensa em si mesmo. É essencial, querido, mostrar a essas pessoas que frequentemente defendem outros argumentos como sendo válidos, que na realidade eles não estão contribuindo para o bem-estar coletivo. Pelo contrário, essas pessoas estão conduzindo a nossa história para uma era de uma cultura de morte, cujas consequências serão devastadoras. Nós já vimos isso uma vez na história, já vimos a eugenia sendo aplicada em larga escala e foi um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Que Deus nos ajude a resistir a esse caminho sombrio. Aborto não é caminho para o bem de nada, não é saúde pública, não é direito da mulher. Aborto é morte, aborto é eugenia nazista. Não se deixe enganar.